Você sabia que a cada 100 jogadores, apenas 3 conseguem chegar até o futebol profissional? Se você comete algum desses 7 erros, pode ter certeza que as suas chances estão indo por água abaixo. Hoje você vai descobrir os 7 erros que destroem o sonho na base e como virar o jogo. Eu sou o treinador Marcos aqui da Pro Soccer Training, já treinei diversos jogadores e hoje eu vou mostrar para você o que vai mudar o seu jogo. Eu trabalho há mais de 10 anos desenvolvendo jogadores de categorias de base. E o que eu preparei aqui para vocês hoje é com base na minha experiência e com base com trocas de informações e conhecimentos com treinadores e observadores técnicos que realizam e observam essas peneiras, essas captações de jogadores em testes, em avaliações. Então preste atenção nesse vídeo até o final, porque eu vou mostrar não só os erros, mas como você pode corrigir esses erros e começar a ter a sua evolução para se destacar dentro das peneiras. Erro número 1, primeiro erro que eu vou passar aqui para vocês, a falta da preparação física, a falta do preparo físico do jogador. Muitos jogadores acabam indo para o teste, para as peneiras, para avaliações, confiando apenas no seu talento. E hoje está mais do que comprovado que não basta o jogador ter só o talento, ele precisa ter o esforço e a força de vontade. E para isso ele precisa ter um bom preparo físico. Porque se você não aguenta correr o seu tempo de jogo, que seja de 90 minutos, 80, 60 minutos de jogo, em alta densidade, você não vai estar preparado para passar por uma avaliação, para entrar e fazer parte de um clube federado. Os treinadores e observadores técnicos, eles analisam muito o comportamento do jogador, a intensidade que ele se desloca, que ele se movimenta no jogo, no momento em que ele está sem a bola. Então hoje é muito importante o jogador ter muita intensidade para jogar, principalmente nos momentos que ele está sem a bola. Você está sem a bola no momento da fase defensiva do seu time, eles vão analisar a sua movimentação para cobertura de espaço, para se posicionar, na questão de recuperar ali uma marcação, né, para fechar ali numa marcação. Agora, se não é uma situação ofensiva que seu time não toca a bola, eles vão estar observando a intensidade de movimentação da sua velocidade para receber uma bola, para fazer uma infiltração, para entrar num espaço, enfim, vou entrar mais detalhadamente sobre esses aspectos num próximo erro. Mas o que eu quero passar aqui para vocês é a intensidade do jogador. Nós observamos muito os jogadores hoje jogando em baixa intensidade. Muitos jogadores hoje não conseguem, não suportam jogar em alta intensidade, porque normalmente não estão com um preparo físico bem condicionado. Então, se você quer começar a se destacar nas peneiras, no teste, comece a cuidar do seu preparo físico. Então, como que nós vamos corrigir esse erro? Treinando, realizando treino extras. Não basta você fazer apenas o treino da sua escolinha, do seu clube. Hoje, muitas vezes, o treinador ele não tem tempo para passar um treino físico dentro de uma escolinha, porque ele precisa dar atenção para muitos outros aspectos dentro da equipe dele, né? Enfim, não vou entrar muito nesse detalhe, mas o jogador individualmente precisa hoje buscar recursos para realizar o treino extra, que seja em casa, que seja numa academia, num clube ali, fora do espaço que você treina, mas os jogadores ele precisa estar treinando, fazendo o treino extra, isso é muito importante. Outro ponto aqui que eu quero passar para vocês corrigirem essa falta de preparo físico, o cuidado extra-campo, cuidar da sua alimentação, do seu descanso, do uso de tela, né? O uso de celular, joguinho, computador, isso acaba muito com o nosso mental, tá? Às vezes o seu corpo tá bem descansado, você tem uma boa noite de sono, descansou legal, porém você passou as últimas horas da noite antes de dormir mexendo no celular, jogando no joguinho, e isso acaba muito com o nosso mental. O desgaste mental é muito forte, e para o jogador ele precisa ter um mental bem descansado para poder ter um bom desempenho dentro de campo. Então cuidem bastante da questão da alimentação, hidratação, o descanso e tenha muita atenção com o uso de tela. Diminui o uso de tela seu no dia a dia. Até um detalhe importante, né, um fato aqui legal, uma entrevista que eu já vi há muito tempo atrás, né, alguns anos atrás, do Casimiro da seleção, Real Madrid, né, hoje no Manchester. E ele tem uma entrevista, quando ele estava na fase boa do Real Madrid, que ganhou lá 5 Champions seguida, e ele comenta que hoje o atleta de alto rendimento e de nível alto, ele tem que viver como um atleta 24 horas por dia. Ou seja,
desde a hora que ele tá dormindo até a hora que ele tá jogando, ele tem que estar fazendo tudo para ter o máximo de potencial em cada momento da vida dele. Se ele vai dormir, ele tem que buscar ter o melhor sono possível. Então, para você ter ideia, até colchão específico os caras preparam para ter uma boa noite de sono, para ele conseguir ter um descanso, ter uma recuperação melhor. Então, o atleta ele tem que viver 24 horas por dia como atleta. Então, se eles que estão lá no alto rendimento e no nível mais alto do futebol estão vivendo dessa forma, nós que queremos chegar até lá, temos que buscar ter esse mesmo padrão de vida, né? Claro, dentro das condições e respeitando os limites físicos de cada jogador, dentro da sua faixa etária. Mas é muito importante você já saber viver como um atleta, para quando você chegar lá, você já chegar mais preparado. O nosso segundo erro é o erro do jogador que tem o ego maior que o time. É aquele jogador que vai fazer um teste, vai fazer uma peneira, e ele quer aparecer mais que o time inteiro. Realmente, você tem que buscar o seu destaque. Só que o seu destaque não vai ser pegando a bola e querendo driblar 2, 3 jogadores, fazer uma jogada ali mirabolante. Não. Hoje os observadores técnicos, eles observam muito o jogador que joga de uma forma objetiva, ou seja, que ele faça com que o time jogue, que ele cumpre ali os princípios técnicos e táticos do jogo. Fazer uma boa leitura do jogo, executar um passe de primeira para clarear uma jogada, para resolver uma situação ali difícil dentro do jogo. Então, muitas vezes, o jogador que consegue fazer com que o time jogue mais, com que faça com que o time jogue, claro, de acordo com a sua posição, ele consegue ter um destaque maior em relação aos outros jogadores. Porque às vezes o jogador ele quer pegar a bola, quer fazer uma jogada ali, driblar 2, 3 jogadores, e às vezes não é o momento dele fazer esse drible, né? Às vezes o jogador ele tá numa fase ali do campo, que é a fase de transição ou de construção do jogo, né? No campo mais defensivo ou no meio de campo, e ele quer fazer uma jogada que não tem necessidade de driblar 2, 3 jogadores. Ele precisa só fazer um passe e criar a situação de jogo, e ele quer tentar driblar. E aí, nesse momento, o treinador, o observador, ele já vê aquele jogador e já descarta. Ele já sabe que aquele jogador não tem a mentalidade que ele precisa no clube dele. Então, o jogador ele precisa ter muito essa mentalidade de não querer ter esse ego maior que o time, de não querer aparecer mais do que o time. Ele tem que saber o momento, as fases do jogo e saber a situação em que ele vai executar o drible. Se você tá ali próximo do último terço, onde você tá numa situação de confronto de 1 para 1 e realmente você vai fazer o drible para finalizar a jogada, beleza, aí é o momento de você mostrar o seu talento. Mas até lá, a gente tem que buscar construir a jogada, ser objetivo. Então eu não posso querer ter esse ego de querer pegar a bola e sair driblando 2, 3 jogadores. Não é isso que eles vão estar olhando para vocês. Então esse é um erro muito comum que a gente vê nos jogadores realizando nas peneiras de clubes por aí. Erro número 3. O desconhecimento da sua posição. Por incrível que pareça, muitos jogadores acabam chegando em testes, em avaliações, sem saber exatamente as funções da sua posição. O jogador hoje, ele precisa ter um entendimento de jogo num nível muito alto para ele estar dentro de um clube federado. Porque os observadores, eles conseguem perceber com muita facilidade o jogador que está na sua posição e entende o que ele tem que fazer, entende a função daquela posição, daquele jogador que está na posição, mas não entende o que ele tem que fazer. Então é muito importante hoje o jogador, ele ter o entendimento, ele estudar o jogo, estudar as funções da posição dele. E é importante ele entender isso dentro de cada fase do jogo, né? No jogo nós temos a fase defensiva, ofensiva, as transições ofensivas e defensivas. Então é importante dentro de cada fase o jogador ele entender a função e o comportamento que ele precisa ter dentro de campo. E muitas vezes o jogador não tem essa noção. Às vezes é porque ele não é estimulado na escolinha dele, não é passado isso na formação dele dentro da escolinha. Ou às vezes é porque o jogador ele acha que o futebol é só pegar a bola e jogar. Aí você tá brincando de futebol. Então a gente tem que lembrar essa diferença na categoria de base entre brincar de jogar e jogar o futebol. Jogar é totalmente diferente. O jogador ele precisa ter esse entendimento da sua função dentro da equipe. Então, se você não tem esse estímulo e não é passado esse conhecimento para você dentro do jogo, cara, estuda. A internet está cheio de vídeo aí de observadores, o pessoal que faz análise tática,
passando situações e comportamentos de jogadores para várias posições. Então procura a sua posição e dá uma estudada. E a outra dica que eu passo aqui para você: cara, se você joga de lateral, não estude só os fundamentos, né, e as funções do lateral. Procura se aprimorar e estudar para você ter o conhecimento de todas as posições, mas procure focar ali em 3 posições para você dominar, ter o domínio do entendimento das funções desse jogador, né, dessa posição. Por quê? Às vezes você pode chegar numa avaliação e ter lá 50 lateral para treinar, para fazer esse teste. E aí você pega lá o volante, tá faltando volante, tem 10 volantes. Qual é a maior chance que você tem para passar, de lateral ou de volante? De volante. Não, pô, tá faltando volante. Ô, professor, eu faço volante, dá pra fazer. E aí você tem uma concorrência menor. Então é muito importante o jogador hoje, ele ter um entendimento e saber as funções de no mínimo 3 posições dentro do jogo. Pra hora que você tiver uma oportunidade de cobrir ali, fazer uma sombra ali para alguma posição, você ir lá e fazer essa cobertura, né, se adaptar a essa posição com excelência. E aí você vai se destacar em relação aos outros jogadores. Então isso é uma vantagem enorme entre os jogadores dentro de uma avaliação. O jogador que tem um entendimento de mais de uma posição e sabe realmente o conhecimento e as funções da sua posição, daquele jogador que às vezes não tem esse conhecimento e acaba passando muita dificuldade dentro de uma avaliação. Ó, e lembrando, se você não é inscrito no nosso canal, não se esqueça, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilha com seus amigos que sonham em se tornar jogador profissional e deixa aqui no comentário da onde você está assistindo esse vídeo e qual que é a sua maior dificuldade dentro de uma avaliação de uma peneira. O nosso erro número 4 é a atitude negativa do jogador. Muitos atletas acabam sendo rejeitados em peneiras e avaliações só pela questão da postura dele dentro de campo, a questão do comportamento dele dentro de campo. Quando o jogador acaba errando uma jogada, já abaixa a cabeça, já se lamenta, ou aquele jogador que fica reclamando o tempo todo com o árbitro, reclama com os companheiros, fica toda hora só gesticulando, reclamando, ou até aquele jogador que tenha falta de vontade para ajudar o seu companheiro numa marcação, numa situação até às vezes ofensiva. Então, muitos jogadores acabam sendo rejeitados ou recusados por clubes pela questão da sua postura, do seu comportamento. E geralmente esse comportamento, essa postura mais negativa, mais pessimista. Então o jogador hoje, ele tem que mostrar que o mental dele está muito forte, que a mentalidade dele está em dia. Ou seja, depois de um erro, você não se deixar se abalar, depois de uma situação ali que não foi favorável, uma falta que o juiz não deu, você não se incomodar com aquela situação, você deixar essas situações de lado, você aprender a ignorar esse tipo de situações e encarar realmente o que você tem que fazer dentro do jogo. Isso conta muito pro jogador, e o observador, ele tá atento nesses detalhes. Parece que não, mas ele tá observando esses detalhes. Eu, como treinador, não vou querer dentro do meu grupo um jogador que tem atitude negativa, que ele pode jogar o meu time para baixo. Então o treinador, ele toma muito cuidado com o perfil do jogador que ele quer trazer para o clube dele, para ele não trazer às vezes um jogador que seja uma laranja podre, né? Às vezes é um jogador que tem talento, que tem um potencial, mas que a parte mental e postural, né, do comportamento dele não é das melhores. E aí pesa às vezes numa decisão. Eu tenho 2 jogadores bons aqui, pô, gostei de 2 jogadores, avaliei um aqui em São Paulo e o outro lá na Bahia. Pô, o de São Paulo aqui é bom jogador, mas tem um comportamento ali muito nervoso, perde a cabeça muito fácil, não tem um controle emocional legal. E o da Bahia tem um talento um pouquinho abaixo, mas tem um controle melhor emocionalmente. Então eu vou nesse cara da Bahia, porque esse cara vai me trazer um retorno melhor perante ao meu grupo. Então é muito importante para o jogador ter uma energia positiva dentro do jogo e dentro do grupo dele. Então eu preciso ter a minha parte mental bem trabalhada, bem controlada, ter um controle emocional ideal e mostrar também a maturidade do meu comportamento com as situações adversas dentro do jogo. O erro número 5 que preparei aqui para vocês é a falta de inteligência tática do jogador. Esse erro tem muita relação com o nosso erro 3, que é o desconhecimento da posição. Porém, aqui nós vamos um pouquinho mais a fundo. Além de você ter o conhecimento da posição, você precisa ter o entendimento tático, entender como é que funciona a tática do jogo.
os princípios que a gente tem em cada fase dentro do jogo. Os princípios dentro da fase defensiva, dentro da fase ofensiva, das transições. Então preciso entender os meus movimentos de cobertura, de profundidade, de amplitude de campo, numa fase ofensiva ali de infiltração, de ultrapassagem, de atacar o espaço. Então, esses princípios os jogadores precisam entender para dentro das situações do jogo ele ter a inteligência tática para se movimentar. Ou seja, dentro de uma situação do jogo, você vai ter diversas opções para você tomar uma decisão com a bola no pé, né? Ou apenas no movimento seu sem a bola. E dentro dessas opções que você tem que movimentar, você tem que achar a decisão mais correta, a mais inteligente. E é aí que vai entrar a inteligência tática do jogador, que é onde o observador vai bater o olho e falar: ali aquele cara ganhou, ali aquele cara me ganhou nesse movimento. Por quê? Esse cara tem um bom entendimento de jogo e sabe executar o movimento de acordo com a situação no momento correto. Então aí entra a inteligência tática do jogador. E isso é muito importante porque você pode passar na mão de diversos treinadores. E aí cada treinador vai ter a sua forma, a sua ideia de jogo. E o jogador tem que se adaptar rápido a essa ideia do treinador para ele aplicar isso de uma forma mais rápida e mais inteligente possível. O jogador que consegue ter o entendimento do jogo e uma inteligência tática, ele vai sofrer menos para se adaptar com as ideias do seu treinador. Então é muito importante o jogador ter essa inteligência tática para estar sempre se adaptando. Como que você pode trabalhar isso? Estudando, né, o entendimento do jogo, as soluções do jogo e também assistindo jogos profissionais. E você vai observar o comportamento do jogador de acordo com as suas posições. E aí você vai analisar a ideia do jogo de um time, a formação que esse time está jogando e o comportamento dos jogadores dentro de cada posição. Então essa é a dica que eu deixo para vocês para melhorar e corrigir esse erro. Nosso erro número 6 é o nosso erro do descontrole emocional. Aquele jogador que perde a cabeça fácil ou que antes da avaliação, antes dos testes, sente muito nervosismo, ansiedade, fica com medo de colocar em prática tudo aquilo que ele sabe. E isso é muito comum, é muito normal. Aquele jogador que se prepara, fez tudo direitinho, tudo bonitinho, estudou, treinou, se preparou fisicamente, ele tá pronto para fazer o teste, pronto para avaliação. Só que aí chega na avaliação, ele sente ansiedade, nervosismo, aí dentro do ambiente lá do teste, da avaliação, ele acaba ficando um pouco perdido, com medo de errar, e aí joga tudo por água abaixo. Então é muito importante o jogador ter esse controle emocional. E para isso, eu volto a entrar naquele ponto que eu passei para vocês lá no início, do jogador ele viver como atleta 24 horas por dia. Hoje, para ser jogador, a gente precisa trabalhar e cuidar do nosso psicológico, da nossa mente. E o que eu peço para vocês, o que eu deixo de dica para vocês é: busque um psicólogo, tá? Busque um acompanhamento com um psicólogo, isso faz muita diferença, porque você vai conseguir encontrar os seus traumas, os seus medos e saber lidar com essas situações, porque não tem uma regra geral para tudo. Para cada situação, para cada medo que a gente tem, eu tenho que saber uma maneira, uma forma de eu lidar com essa situação. Então, eu costumo passar para os meus alunos que a ansiedade, o nervosismo, são todas situações internas dentro da gente. E nós temos que trabalhar isso de forma interna. Então, eu tenho que saber que de forma interna eu vou ter o meu nervosismo, eu vou ter minha ansiedade, só que ao mesmo tempo eu tenho que ter o controle sobre isso. Eu não posso deixar o meu nervosismo, a minha ansiedade ganhar do meu controle emocional. Então é meio que uma briga internamente dentro da gente, né? Dentro da nossa cabeça. E a gente tem que vencer com o nosso controle emocional e não deixar esses aspectos negativos vencer. O nervosismo, a ansiedade, o medo de errar. Então a gente tem que buscar trabalhar isso de uma forma interna pra gente fazer essa briga e vencer. Ah, mas eu não vou ficar nervoso, eu não vou ter ansiedade? Vai ter. Isso daí o jogador profissional até hoje sente. E eu, quando eu vou jogar, até hoje eu sinto ansiedade, sinto nervosismo. Só que com o passar do tempo, nós vamos saber lidar melhor com esse tipo de situações. Então a gente vai ter o controle da situação. Eu sei que quando eu vou jogar bola, eu vou ficar ansioso, eu vou ficar nervoso, mas eu sei que isso vai passar e eu sei controlar isso. Então, conforme você vai passando diversas experiências e vivências dessas situações, nós vamos sabendo lidar cada vez melhor
com esse tipo de situação. Então, e uma maneira de a gente conseguir uma ajuda é através de um acompanhamento com o psicólogo. Isso é muito importante. O nosso erro número 7, o último erro aqui do vídeo, é a falta da constância. Dentro de uma avaliação, a falta de constância a gente vê naquela situação onde o jogador consegue fazer uma boa jogada ou consegue ter um bom momento dentro da avaliação, dentro do jogo, porém depois no restante do jogo, no decorrer após esse lance, ele some, ele não aparece mais. Então a gente mostra pro treinador, mostra pro observador que você ficou satisfeito com aquela jogada e para você tá bom. E aí você não consegue mais ter constância. E aí entra a questão de ter essa constância dentro do jogo e de você mostrar que você é diferente, que você fez uma jogada boa e você mesmo assim tá com interesse no jogo, tá mantendo aquela regularidade das suas participações dentro do jogo. Isso vai mostrar uma grande diferença para o observador técnico, vai mostrar que você é um jogador que mantém uma regularidade durante o tempo todo de jogo. E essa constância, ela entra tanto nessa parte dentro do jogo, mas principalmente dentro do processo para você chegar até essa avaliação dentro do jogo. Ou seja, o processo seu dos treinamentos, do dia a dia, o cuidado com o seu corpo, o cuidado do seu preparo físico, você ter constância em todos esses aspectos, porque aí vai fazer você chegar mais preparado para o jogo e dentro do jogo você manter essa constância do seu desempenho, não ficar oscilando. Então, o jogador que quer passar dentro de uma avaliação, né, num clube aí federado, ele não pode oscilar nem no seu preparo físico, né, dentro do seu preparo para chegar até lá, e nem dentro do jogo. Você tem que ter uma regularidade dentro dessas duas situações, na sua preparação e dentro do seu jogo. E isso é muito importante, porque nem sempre você vai estar animado, você vai estar disposto a realizar um treino extra, a ir pro treino da sua escolinha. Tem dia que você vai acordar que você vai estar cansado, vai estar sem vontade, e aí entra a questão da disciplina para você ter a constância. Então, todos esses aspectos juntos vão fazer com que você mantenha uma constância, que você tenha disciplina para manter essa constância e, consequentemente, dentro de uma avaliação, você já está mentalmente preparado para você, durante o jogo, manter a sua constância. Você não ficar satisfeito em realizar uma jogada e depois, fiz uma boa jogada, não preciso mais participar. Com certeza o observador já anotou o que eu sei fazer, mas aí você precisa mostrar a sua constância, porque lembra, a briga, ela é muito forte, a concorrência, ela é muito alta. Lembra do que eu passei para vocês no começo, entre 100 jogadores, apenas 3 conseguem chegar até o futebol profissional. Então a concorrência, ela é muito forte e você precisa estar preparado para isso. Se você quer estar por dentro de todas as dicas práticas para você evoluir e se preparar de verdade para passar nessas avaliações, se inscreva no nosso canal e fica por dentro de todos os nossos conteúdos, que em breve estaremos lançando a nossa consultoria online para você ser acompanhado e treinado por mim e pela minha equipe. Então fique ligado para você não perder essa chance. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e deixa aí no comentário qual desses erros é o que você tem mais dificuldade.